África, onde a raça humana começou. Quase 1 bilhão aqui. E é um continente com uma diversidade incrível de comunidades e culturas. Sabemos menos sobre sua história que qualquer outro lugar. Mas isso está começando a mudar. Nas últimas décadas, pesquisadores e arqueólogos começaram a revelar uma variedade de histórias tão impressionantes e extraordinárias quanto as de qualquer outro lugar do mundo. É uma história que foi negligenciada por anos, e em grande parte sem registros escritos. Mas ela está preservada para nós no ouro e nas estátuas, na cultura, arte e lendas do povo. Meu nome é Gus Kazele Aifor. Durante muitos anos, estudei a história e a cultura da África. Como historiador de arte, estou acostumado a extrair histórias de novos objetos, do passado. Vou descobrir a história e entender o que realmente aconteceu com os reinos perdidos da África. O exército que desencadeou a crise com o motim que forçou a saída do ex-primeiro-ministro. Esses são os momentos em que o reino da Etiópia chegou ao fim. Em fevereiro de 1974, os militares etíopes se revoltaram. Em setembro, eles depuseram o imperador Haile Selassie. Foi um golpe que pôs fim a um dos reinos contínuos mais antigos do mundo. Ponto deu sua primeira constituição escrita, percebendo que os tempos precisavam mudar. Ele decretou que fossem feitas reformas constitucionais, aparentemente com o objetivo de transformar a Etiópia em uma república constitucional. Haile Selassie foi o último imperador da dinastia que afirmava traçar suas origens milhares de anos. O país agora é uma república democrática, mas os etíopes não esqueceram o passado orgulhoso de seu reino. Na capital, Addis Abeba, esta estátua do imperador Menelik II celebra a longa tradição de independência da Etiópia. Em uma época em que grande parte da África era colonizada por potências europeias, o exército de Menelik II resistiu a uma tentativa italiana de conquista. Desde essa vitória histórica, a Etiópia tem sido um símbolo de autodeterminação para pessoas negras ao redor do mundo. Mas estou aqui para voltar ainda mais, além disso, à história antiga. Estou aqui com o de Quebra-Nagas, a glória dos reis, que conta sobre todos esses reis, impérios antigos. Quero ir além disso e descobrir o que formou este país. O livro que estou carregando é uma tradução moderna do texto mais importante da história etíope. O Quebra-Nagas foi escrito no século XIII. Ele apresenta a linhagem dos imperadores da Etiópia. O livro faz algumas afirmações grandiosas. Ele diz que a dinastia começou em 950 a.C. e que o primeiro imperador, Menelik, era filho de pais ilustres. Salomão, rei de Israel, e a rainha Maquida, mais conhecida como a lendária Rainha de Sabá. A ligação com o Antigo Testamento deu legitimidade ao Império Etíope. Mas será que há alguma verdade nisso? Existe mesmo uma conexão entre Salomão e Sabá e os etíopes? É isso que eu quero descobrir. Não, não. Eu não posso falar com o imperador, mas tenho uma audiência com o líder espiritual mais importante da Etiópia, o chefe da Igreja Ortodoxa Etíope. Como na maioria dos reinos antigos, os imperadores etíopes afirmavam que seu poder vinha de Deus. Igreja e Estado eram inseparavelmente ligados. Então, evidências sobre as origens da Igreja podem lançar alguma luz sobre a história e as origens do reino etíope. Você poderia me contar algo sobre a história ou as origens da Igreja etíope? 1000 anos antes do cristianismo, os etíopes já haviam aceitado oficialmente a ordem do Antigo Testamento, e eles continuaram seguindo.
por 1000 anos. Nós aceitamos o judaísmo. Depois aceitamos o cristianismo. Agora já são 3000 anos no total. De acordo com o patriarca, a tradição judaico-cristã da Etiópia realmente data do início do reino etíope. Ele diz que a fé e os imperadores surgiram juntos. O fundamento dessa crença está na afirmação surpreendente de que a própria base do judaísmo está, na verdade, aqui na Etiópia. Ele me conta que a Arca da Aliança, contendo os 10 mandamentos, foi trazida para cá de Jerusalém por Menelik, o filho de Salomão. A Arca da Aliança e a descendência salomônica se unem. A Arca da Aliança está conosco na Etiópia. Verdade? Se a Arca está na Etiópia, isso seria uma evidência poderosa de uma ligação entre o imperador fundador da Etiópia e o povo do Antigo Testamento. Mas há um problema. A Arca é considerada tão sagrada, uma relíquia que ninguém pode ver, e não há evidências históricas de que Menelik era filho de Salomão e da rainha de Sabá. Mesmo assim, a fé nessa lenda ainda é muito forte. Quero descobrir por que ela persiste e se é verdadeira. Vou procurar continuidades que possam ter surgido ao longo dos séculos nas tradições religiosas, na língua e nas construções antigas da Etiópia. Quero ver se consigo conectá-las a Salomão e à rainha de Sabá. Minha jornada me levaria de Addis até alguns dos sítios históricos mais importantes da Etiópia, indo cada vez mais fundo no passado para ver se consigo chegar à época do Antigo Testamento. Meu guia aqui é Aptamumamo. Viemos a uma das cidades mais importantes da Etiópia, e isso me surpreendeu um pouco. Então, esta é a cidade antiga. Sim, este é um dos 5 portões principais de Arar. Isso mesmo. A lenda da história judaico-cristã ininterrupta da Etiópia não é tão simples assim. Arar é uma cidade muçulmana. Molabirim. E ela também desafia minhas expectativas de outras maneiras. A história moderna da Etiópia foi marcada por secas e fome, mas em lugares não afetados pela escassez, como o mercado de Arar, o comércio é intenso. Historicamente, as terras altas da Etiópia são um dos grandes celeiros da natureza. Aqui se encontram mais espécies de culturas do que em qualquer outra parte do continente. O incenso, usado em igrejas e templos há séculos, cresce de forma selvagem. Pô, isso é lindo. O que eu faço com esse incenso? E ele já tem um cheiro maravilhoso, mas como faço para deixá-lo ainda mais forte? Sim, você coloca em um fogo, e então coloca no fogo, e ele perfuma o ambiente para a cerimônia do café. Muito obrigado. Obrigado. O que eu deveria dizer para ela? Só estou dizendo, sou um segundo adulto. Sou um segundo adulto. Peço desculpas por ser tão inglês quanto a isso. Há pelo menos 2000 anos, os etíopes comercializam incenso para o norte, até o leste do Mediterrâneo, junto com o comércio movimentado de outros produtos. O café foi cultivado aqui pela primeira vez no século IX, mas não é o item mais popular à venda. Isso é chat, isso aqui. É o que eles... eles comem. E para que serve? Faz bem para você? É mesmo? O que faz o chá? É muito bom porque me deixa acordado. É só um estimulante. Te deixa forte. Sim. E é assim mesmo. Sim. Ele te estimula. Meu coração é para me deixar assim. Sério? Sim.
Além dos usos seculares, o chat é usado aqui por místicos muçulmanos para ajudá-los em jornada espiritual. Mas talvez não seja surpresa que haja uma população muçulmana tão forte aqui. Afinal, é só um pulo curto atravessando o Mar Vermelho até o Iêmen e a Arábia Saudita. Mas o que é notável é o papel que a população muçulmana desempenhou na manutenção da independência da Etiópia, fortalecendo a relação entre o cristianismo etíope e a legitimidade real. Lá no século XVII, muçulmanos etíopes se uniram aos cristãos etíopes em um acordo intermediado pelo imperador Fadiladas. Estou indo para a capital dele para descobrir mais sobre ele e o reino etíope que governou. Estou viajando para Gondar atravessando o Lago Tana pela antiga rota comercial que evita as montanhas. A improvável aliança entre cristãos e muçulmanos surgiu como uma reação contra a interferência estrangeira. Durante o século XVI, os portugueses chegaram com dois objetivos em mente. Um deles era tomar as rotas comerciais muçulmanas. O outro era encontrar um governante cristão mítico chamado Preste João. Eles viajaram pela costa oeste da África em busca dele e, depois que a tecnologia dos barcos melhorou, subiram pela costa leste. E foi aqui na Etiópia, que eles acharam que o tinham encontrado. Preste João acabou sendo uma invenção da imaginação europeia. Em vez disso, os portugueses encontraram um verdadeiro reino cristão etíope. Embora tenham tido algum sucesso em converter a população local ao catolicismo, suas tentativas irritaram muitos. Uma versão estrangeira importada do cristianismo uniu cristãos e muçulmanos etíopes sob a bandeira do imperador Fasiladas. Eles expulsaram os portugueses e executaram seus padres jesuítas. As tradições etíopes voltaram a ficar livres de influências externas. Algumas parecem inalteradas até hoje. Canoas de papiro como esta são usadas aqui há milhares de anos. Veja se pregou algo hoje. Você pergunta por quê? É. Você é o algo super legal, eu sei. Alguém? Sim, mais um. Sim, compre e deixe. Posso comprar o peixe? Quanto custa? Que peixe é esse? Tilápia. Tilápia? Só dê o dinheiro para ele. Moaza, eu vou te contar sobre isso. Obrigado. Ele volta. Ao norte do Lago Tana fica Gondar, a capital da Etiópia no século XVII. Ela é dominada por um castelo impressionante. A cidade foi construída pelo imperador Fasiladas em 1635, o homem que uniu cristãos e muçulmanos por uma causa comum. Eu marquei de encontrar o curador aqui, Getes Ixo. Lá, senhor. Lá, Get. Sim, Prazer conhecer. é bom. Isso é tão espetacular. O que estou vendo aqui? Você vai ver um castelo africano. Este é realmente o primeiro lugar onde pessoas negras viveram em um castelo. Qualquer palácio em Gana, no Marrocos, na Tunísia, nenhum tem um castelo assim. Este é o primeiro e único castelo. O homem que o construiu estava determinado a defender a independência da Etiópia. Getes me conta que o imperador Fasiladas era um líder forte, no comando de uma capital importante. Ah, sim, porque em Gondar, naquela época, havia cerca de 60 mil habitantes. Você pode imaginar, isso foi há 400 anos. É uma cidade grande. Então, podemos imaginar que ele era um homem bondoso e muito visionário, muito sábio. Por isso ele construiu um edifício assim, um castelo impressionante. Fasiladas não estava apenas exibindo seu poder com essa construção. Há indícios claros de que ele também estava afirmando sua legitimidade ao lembrar as pessoas da ligação com o rei Salomão e o povo do Antigo Testamento.
Aqui em cima, vejo que tem uma estrela de Davi. Isso. Essa é a estrela de Davi porque os antigos reinos da Etiópia acreditavam que suas famílias vinham dos descendentes de Salomão. Sim. São da mesma família. Fasilidas foi um deles, por isso colocou ali dentro. E a conexão com Salomão, qual era? Quero dizer, isso é uma lenda ou isso é realmente? Essa é a conexão. Eu sabia que seria difícil separar fato de mito. Aqui, parece impossível. Claro, a estrela de Davi é só uma pista de que os imperadores diziam ser descendentes de Salomão. Fico me perguntando se há mais alguma coisa neste castelo que remeta ao mundo do Antigo Testamento. Para mim, a melhor forma de realmente sentir o prédio é sentar, passar alguns minutos em silêncio apenas desenhando. Suspeito que Fasilidas pode ter sido mais influenciado por estrangeiros do que gostaria de admitir. As ameias me parecem portuguesas, e as cúpulas olham para o leste, talvez em direção à Índia. Mas também consigo ver o que parece ser uma técnica curiosa na forma como as longas vigas de madeira foram usadas na construção de pedra. Estou especialmente interessado em como o arquiteto usou essa viga para sustentar a alvenaria. E é uma viga de madeira. É bem incomum ela ser tão longa assim. A viga é desnecessariamente longa para sua função. Meu palpite é que o design pode ser uma referência a uma época anterior. É quase como uma citação arquitetônica. Ver isso aqui, neste local onde absorveram influências de todas as regiões vizinhas, é absolutamente fascinante. Detalhes como as vigas sugerem que, embora houvesse algumas influências externas no reino, o patrimônio e as tradições locais eram fundamentais. E a execução dos jesuítas portugueses mostra a determinação do imperador em defender o papel distinto da Igreja Etíope. Assim como na Europa Ocidental, muitos dos edifícios mais antigos de pé na Etiópia são igrejas. E tenho certeza de que esses edifícios podem me contar sobre a relação entre os imperadores, sua fé e sua história. Esta igreja foi construída pelo imperador Yasu, um sucessor próximo de Fasilidas no século XVII. Esta pintura impressionante é completamente diferente de tudo que já vi em igrejas europeias ou em igrejas missionárias em outras partes da África. Eu passo tanto tempo tentando racionalizar e explicar coisas bonitas, mas, de vez em quando, algo simplesmente me surpreende completamente. E entrar aqui, nesta igreja em particular, e ver grande parte da tradição cristã com a qual cresci representada de uma forma totalmente nova, com um nível de intensidade que eu nunca tinha visto antes, é simplesmente impressionante. As pinturas foram feitas em tecido, que foi colado nas paredes de barro rebocadas. O imperador Yasu parece ter tranquilizado seus súditos de que poderia cuidar deles. Ele contratou artistas para pintar anjos no teto, como se estivessem protegendo os fiéis abaixo. É um exemplo impressionante da individualidade que os imperadores estavam tão determinados a preservar. E não consigo deixar de me perguntar se outros vestígios reveladores do passado ainda sobrevivem nas antigas igrejas da Etiópia. É domingo de manhã, e estou indo para um culto em uma igreja bem no alto das terras altas do leste de Gondar. Língua. Comovente. Afaste-se. Trechos da Bíblia estão sendo lidos em Geese, a antiga língua do reino etíope.
Ela é relacionada ao árabe e também, de forma significativa, ao hebraico, a língua do Antigo Testamento e do próprio rei Salomão. Ibn Tamu diz que ninguém mais fala essa língua hoje em dia. Para os etíopes, é como a missa em latim. Carota. Eu sou sortudo. Esse não é o evento principal. Multidões estão do lado de fora de uma caverna, e é essa caverna que tem significado aqui. Este lugar contém colmeias que são consideradas sagradas pela congregação. É assim que eles fazem o mel delicioso, diretamente a partir do teto da caverna, de forma cuidadosa. Incrível! E por isso é um mel sagrado, pois elas estão na igreja. Morreram à igreja. Ninguém trouxe. Então elas vieram sozinhas? E, o mel que é retirado daqui é dado às pessoas que consideram esse mel sagrado. Eu vejo. Você realmente sente a energia intensa e palpável das pessoas que verdadeiramente acreditam profundamente e sinceramente neste lugar. Tenho a sensação de que, não é só uma comunhão com Deus. É um contato com um passado muito profundo. Eu não vou fazer isso. Obrigado. O mel é um alimento básico da vida religiosa e cotidiana da Etiópia. Com o mel, os etíopes fazem um tipo de hidromel chamado tés. É tanto a bebida nacional quanto o vinho da comunhão. Acredita-se que esse mel tenha poderes de cura, sendo um remédio para tudo, desde doenças leves até as mais graves, como a lepra. O mel há muito tempo ocupa um lugar especial em outras culturas da África e do Oriente Médio, o que é único na Etiópia sua ligação com um dos maiores governantes do reino. Disse que um enxame de abelhas profetizou sua grandeza futura quando ele ainda era bebê, e que ele recebeu o nome por causa do zumbido das abelhas. O nome dele era Lalibela. A cidade construída, que hoje leva seu nome, é um lugar sem paralelo em qualquer outro lugar do mundo. Viajei para o leste, saindo de Gondar. Agora estou indo para um dos lugares mais importantes da história da Etiópia, Lalibela. Não há muito que possa te preparar para isso. É impressionante. Esta é uma das igrejas de Lalibela. Elas foram esculpidas na montanha, cada uma talhada em uma única rocha sólida. Você percebe o quanto deve ter sido necessário de energia, esforço intenso e concentração para escavar esse buraco, considerando o trabalho árduo envolvido, e fazer isso com uma precisão realmente incrível, demonstrando atenção a cada detalhe. Cada um desses ângulos é simplesmente tão preciso. Você ainda consegue ver a inclinação sutil da colina no telhado, mas o corpo da igreja mesmo. E se você projetasse, fizesse em concreto com moldes, não conseguiria fazer mais preciso. É simplesmente impressionante.
O homem responsável por comandar a construção dessas 11 estruturas incríveis foi o imperador Lalibela. Mas, de acordo com o Quebra-Nagast, que foi escrito mais de um século depois que essas igrejas foram construídas, Lalibela era um usurpador, membro de uma dinastia rival que não podia reivindicar descendência salomônica. Lalibela afirmava que Deus mandou construir essas igrejas. Ao fazer isso, ele tentou reivindicar legitimidade como imperador realizando a obra de Deus. Uma lenda cresceu dizendo que os edifícios foram concluídos em velocidade sobre-humana. Pesquisas recentes de arqueólogos franceses liderados por François Xavier Falvelli sugerem o contrário. A história usual sobre Lalibela diz que todas as igrejas foram construídas ao mesmo tempo. Sim. Durante o período de tempo curto, seja em 3 noites, 4 e 3 dias, 24 anos. Sim. Mas basicamente é a mesma história. Agora estamos começando a ampliar a sequência. Sim. E que agora abrange vários séculos. Sim. Ocupação humana, séculos antes do século XIII. Sim. O programa arquitetônico de Lalibela se desenvolve durante séculos. Sim. Do século XII ao que dá o século XV, pelo menos. Podemos entrar aqui. Ainda há muita coisa que os historiadores não sabem sobre Lalibela. É diferente de qualquer outro sítio arqueológico, pois é quase um caso de arqueologia ao contrário. Então, nesse sentido, não é um sítio arqueológico. E você precisa limpar sua mente de todo esse tipo de pensamento anterior. Sobre arquitetura e arqueologia. Em vez de ter depósitos sucessivos, você tem, na verdade, remoções sucessivas de pedra. E em vez de ter esse depósito se acumulando e te dando informações sobre os sucessivos ocupantes do lugar, você tem pessoas que, quanto mais removiam, Veja. mas eles apagavam. Vestígios das pessoas que estiveram antes. As investigações francesas devem durar pelo menos 4 anos. O imperador Lalibela deixou um legado intrigante que ressalta a singularidade de seu reino. É aqui embaixo, do lado de fora, quando você não tem apenas a luz incidindo diretamente sobre ela, que você começa a perceber a intensidade da cor da rocha. E ela quase que brilha. É de tirar o fôlego, porque é completamente diferente de tudo que já vi antes. E isso não é só em termos de design, mas é pensar o que é preciso para fazer algo assim. É uma demonstração impressionante do poder do imperador conseguir comandar seu povo a escavar milhares de toneladas de rocha sem nenhum tipo de mecanização. E isso revela o cosmopolitismo desta parte da África naquela época. Eles trouxeram imagens, influências de toda a cristandade, de todos os cantos e além. Eu olho para as influências e fico impressionado ao ver uma águia de 2 cabeças, como você poderia ver em Constantinopla. Há uma estrela de Davi, e no centro da estrela de Davi há uma cruz. E nos frisos acima do arco, há o que parecem ser ícones gregos. É um encontro impressionante de diferentes e variadas influências culturais, todas se combinando para criar algo que, certamente, funciona esteticamente, mas que também transmite, de maneira clara e evidente, a mensagem de que este é, de fato, um novo centro de pensamento religioso. Uma nova Jerusalém. Senador M. Esta é uma escala e qualidade de arquitetura comparável a muitas das conquistas da Europa medieval. E é fascinante ver essa abordagem cosmopolita em um lugar que muitos europeus medievais consideravam a extrema periferia da cristandade.
Milhares de peregrinos fizeram a jornada até aqui para adorar, e 700 anos depois, eles ainda fazem isso. Pessoas vêm aqui para as 11 igrejas de Lalibela de toda a Etiópia e de outros lugares. Moan é o. Ouvimos dizer que é totalmente diferente das outras igrejas. E, em termos de religião, nos disseram que se uma pessoa vai a Lalibela e vê, se você faz uma peregrinação, você será justo de geração em geração. Então é por isso que, felizmente, viemos aqui para ver a igreja. Não há dúvida de que o imperador Lalibela deixou ao reino algo duradouro e significativo. Isso também pode me fornecer outra pista que me leve ainda mais para o passado, na minha busca pelas origens do reino. As características arquitetônicas são distintas. Acredita-se que essas formas representam o sol nascente, e as janelas inferiores têm variedade de desenhos de cruzes. É uma cruz dupla, de modo que você pode realmente vê-la, tanto como uma cruz quanto também em relevo. E então, bem no topo, está essa forma que você vê em todo lugar. Uma das coisas que eu começo a pensar sobre este edifício é que, só de olhar para essas janelas, você é obrigado a fazer a pergunta: por quê? Por que essas formas? Mas também, por que ir a esse trabalho todo para criar algo tão complexo? Mas mais intrigantes do que as janelas são os blocos em cada canto. Eles parecem quase como vigas, mas a forma como essas igrejas foram construídas faz com que sejam desnecessários do ponto de vista arquitetônico. Este edifício é completamente feito de rocha sólida, então não há necessidade de ter nenhuma estrutura de suporte dentro dele. E mesmo assim ele tem alguns desses tipos de suportes ao longo de todo o comprimento deste edifício. O uso de elementos aparentemente estruturais apenas como decoração me diz que eles foram copiados de edifícios que já existiam. Citações arquitetônicas, por assim dizer. Isso também sugere que esses edifícios anteriores podem ter sido importantes para as pessoas que construíram Lalibela. Lembre-se, de acordo com o Quebra-Nagast, Lalibela não era descendente de Salomão. Então, talvez, ao copiar um estilo arquitetônico, ele estivesse enfatizando sua reivindicação de ser o herdeiro dos governantes anteriores. Talvez, nessa arquitetura, esteja a reivindicação de Lalibela à legitimidade real, à descendência bíblica e à grandeza. Mas eu não sei quão antigos são os edifícios que inspiraram Lalibela, ou se eles levam a uma conexão entre o reino e Salomão e a rainha de Sabá. Para descobrir, vou me aprofundar ainda mais no passado da Etiópia. Este é um dos lugares habitados mais antigos do mundo. Arqueólogos descobriram aqui sinais do desenvolvimento humano mais antigo, de mais de 4 milhões de anos atrás. Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Até mesmo coisas que parecem recentes são antigas. Acredita-se que esses terraços na província de Tigray sejam arados há 3.000 anos. No período pré-colonial, a Etiópia foi o único país subsaariano a usar o arado puxado por bois, um passo crucial para se afastar da cultura pastoralista do restante do continente. Mais ao sul. Vou ligar para a equipe de PMES. Os terraços sobem do fundo dos vales até os picos das montanhas, e todos precisam ser arados a tempo das chuvas, que chegam em algumas semanas. Quero tentar praticar uma habilidade de 3.000 anos. Sim, sim. Acho que alguém foi derrubado ali. Bate, cara. Aí chamou minha atenção ali. Como eu paro eles? O que eu faço com eles? Tem um ponto sério em tudo isso.
E esse método de apicultura era exclusivo dessas terras altas e não parece ter se espalhado rapidamente para as áreas ao redor. Isso ressalta o isolamento e a separação da vida ali. Não pode. Deve estar uns 32 graus aqui fora. Admito, não quero é trabalho. É um furém dirigindo. Vou dar dicas pra ele. Três 3.000 metros acima do mar. Visitantes aqui raros. Fico pensando se esse isolamento é o motivo das tradições da Etiópia parecerem durar tanto tempo, pois puderam se desenvolver independentemente sem interferência externa. Mas há poucos lugares no mundo tão conscientemente isolados quanto meu próximo destino. No extremo norte da Etiópia fica Debradamo, um dos locais mais importantes do país. Debradamo é um dos edifícios mais antigos da Etiópia e fica no topo dessa imponente montanha em forma de mesa. É um mosteiro que data do século VI e seu famoso isolamento é realmente justificado. A única maneira de chegar lá é subindo por uma corda feita de pele de cabra por um penhasco íngreme. Tomara faça uma oração por nós. Preciso de ajuda. Boa sorte, Aptamu. Obrigada. Parece boa ideia mandar o Aptamu subir. Ele pode me mostrar como se faz. Não, ele está bem. Muito bem, Aptamu. Segurança ativada. Se isso funcionou por milhares de anos, quero dizer que sou eu para duvidar. Mesmo que meu estômago esteja completamente cheio de borboletas e não pareça totalmente convencido, eu sou do tipo de pessoa que sente vertigem se levantar muito rápido. Mas eu realmente quero ver Débora Damer, então acho que tudo isso realmente vale a pena. Não fui muito elegante, mas eu não. Veja a vista. Estamos bem, no topo do mundo. Chegando aqui, eu não perderia isso por nada no mundo. Incrível. Quando o mosteiro foi fundado, acredita-se que até 1000 monges viviam aqui em cima. Hoje, há cerca de 300. Dizem que é uma das comunidades cristãs mais antigas do mundo, pelo menos 500 anos mais velha que Lanabela. Ela foi construída graças a outro imperador etíope, Gabra Moskal. Ele ordenou a construção de uma rampa colossal para ajudar a levar os materiais de construção até o Planalto. Depois que o mosteiro foi concluído, a rampa foi demolida e Debradamo ficou isolado mais uma vez. Monges seguem separação. Não permitem. É isso mesmo? Isso mesmo. E não vai morrer.
Nenhuma mulher. Nenhuma mulher. Sempre foi assim, nunca teve mulher aqui. Essa é a igreja. Desde o século VI, eles nem sequer permitem que animais fêmeas sejam trazidos do vale para cá. O fato de Debridamo ter ficado tão isolado por tanto tempo pode ser útil na minha busca por entender como as tradições desse reino ecoaram ao longo dos séculos. Eu preciso ver o edifício mais importante daqui. Amanhã vou me juntar aos monges em um serviço especial dentro da igreja do século VI. Então vamos tentar dormir um pouco e acordar com o nascer do sol, porque é nessa hora que os monges se levantam. Como em toda cerimônia religiosa que vi na Etiópia, a abordagem única deles ao cristianismo é evidente, mas não é só o serviço que chama a minha atenção, é o prédio onde ele acontece. O mais impressionante é ver alguns dos elementos que vi antes na minha viagem, mas agora sendo usados estruturalmente. Você começa a perceber aquela história que foi evocada pelos arquitetos de Lalibela e Gondar, mas aqui ela realmente, claramente, sustenta essa estrutura. Era exatamente isso que eles estavam ecoando. Aqui estão as vigas que vi nos cantos das janelas das igrejas de Lalibela. O desenho da janela do sol nascente está aqui. E a última vez que vi essas vigas de madeira longas e distintas foi no castelo de Gondar, onde a arquitetura me pareceu vir de uma tradição local mais antiga. E aqui está, em uma igreja do século VI, feita de pequenas pedras irregulares. Só esse tipo de viga consegue sustentar paredes como essas. E outro elemento literalmente se destaca: vigas de formatos diferentes que se estendem além das paredes. Essas são chamadas de cabeças de macaco. Eu tentei passar alguns minutos só pensando, de verdade, em como essa tecnologia das cabeças de macaco foi realmente montada. E o que eu acho, sinceramente, é que essas cabeças representam, na verdade, a ponta de uma espécie de peça de madeira, em formato de haltere, que provavelmente ficava atravessada em uma viga. E basicamente, como as extremidades eram mais largas do que o corpo dessas estruturas, isso fazia com que a pressão de cima ajudasse a manter o prédio firme. Isso, na verdade, permitia que você pudesse construir mais de um andar nesses edifícios. Aqui existe uma continuidade distinta de estilos arquitetônicos, que é quase certo terem sido desenvolvidos de forma autóctone ao longo de quase 2000 anos. Se essa continuidade se estende ainda mais para trás, até tempos pré-cristãos, talvez exista em algum lugar uma evidência da conexão com o rei Salomão e com a rainha de Sabá. Debridamo se isolou deliberadamente do mundo. Meu próximo destino já foi a cidade mais movimentada e importante da África, Axum. O interessante é que, na época em que Debridamo estava sendo fundada, Axum já era uma cidade realmente enorme, muito próspera e impressionante. E eu estou lendo este livro que fala sobre Axum em seu auge, sobre como era um grande mercado de marfim e pessoas vinham de todos os lugares para negociar com esse império gigantesco. O livro é o Périplo do Mar Eritreu, um guia de viagem do primeiro século que descreve Axum como uma cidade próspera e movimentada. Na verdade, outros documentos da época colocavam Axum ao lado de Roma, Pérsia e China como uma das 4 grandes potências mundiais.
Dada sua importância, acho notável que saibamos tão pouco sobre sua história. Afinal, Axum tem um motivo considerável para ser famosa. Segundo os etíopes e sua igreja ortodoxa, foi aqui que o filho da rainha de Sabá e do rei Salomão trouxe a Arca da Aliança há 3.000 anos. Os cristãos etíopes acreditam que, além dessas paredes, está um dos alicerces da tradição judaico-cristã, a arca que contém os 10 mandamentos. Até 1974, essa arca era a pedra angular da legitimidade do próprio reino. A existência da arca aqui ajudaria muito a provar que a dinastia etíope de imperadores foi fundada pelo rei Salomão e pela rainha de Sabá. Isso confirmaria as lendas que perduraram por séculos. Mas a arca é considerada tão sagrada que ninguém pode se aproximar dela. Eu realmente não posso passar deste ponto aqui, neste exato local, porque é justamente naquela capela ali que dizem estar guardada, protegida e escondida a Arca da Aliança. A segurança é rigorosa, e precisa ser assim para manter a fé nos alicerces da Igreja Ortodoxa Etíope, por extensão, a legitimidade de séculos de reis. Se a arca não estiver dentro deste edifício, então os alicerces da igreja e da linhagem real etíope seriam destruídos. Mas a arca não é a única evidência potencial da herança antiga deste reino. Minha busca pelo passado da Etiópia continua bem ao lado do local especialmente construído para a arca. Agora, aquele edifício pode ser bem novo, mas, por exemplo, venha dar uma olhada aqui. Aqui embaixo há algo muito, muito antigo. Estes são os restos de um edifício do século IV, que dizem ter sido construído pelo rei Ezana. Nizana, acreditam os arqueólogos, foi responsável pela primeira igreja cristã da Etiópia. Ele foi o primeiro imperador etíope a se converter ao cristianismo. Os arqueólogos sabem disso com certeza porque moedas cunhadas durante seu reinado mostram quase o momento da conversão de Ezana. Uma moeda tem uma cruz cristã no design. Mostra o símbolo religioso pré-cristão da lua crescente do sol. Isso significa que houve uma continuidade de governantes antes e depois de a Etiópia se tornar um país cristão. A tradição judaico-cristã aqui realmente parece ser ininterrupta. As moedas confirmam outro fato. No século IV, este já era um reino significativo e bem estabelecido. Esse foi o único lugar na África subsaariana, naquela época, conhecido por ter emitido moeda. As moedas não são únicos objetos de Axum que mostram o poder do local no início da era cristã. Estas são as estelas dos imperadores de Axum. Elas foram feitas de granito maciço, e algumas datam dos séculos I e II. Acredita-se que sejam os maiores blocos de pedra já retirados de uma pedreira no mundo antigo. A mais alta tinha mais de 30 metros de altura e pesava cerca de 500 toneladas. Acho que são tão impressionantes quanto qualquer monumento que já vi em Atenas ou Roma. Meu guia aqui, Yagalum Fachaia, está me mostrando suas incríveis esculturas, que ainda estão lindamente nítidas, quase 2000 anos depois de terem sido feitas. Elas retratam os grandes edifícios que se acreditava que os imperadores habitariam na vida após a morte, arranha-céus para a imortalidade. Essa arquitetura era a arquitetura do povo Axumita. É uma arquitetura de um edifício. Sim. Casa de vários andares. Eu vejo. Casa de andar foi? Estes são os Vigas de madeira. Elas representam, sabe, o final das vigas de madeira. Quando os Axumitas praticavam essa arquitetura, eles começaram com madeira. Temos as janelas, as vigas de madeira e depois outra coisa. De modo geral, isso é a construção de uma casa de vários andares. Eu já vi isso antes.
Essa é a arquitetura usada em Debre Damo cerca de 500 anos depois. E mais de 1000 anos depois, parece inspirar o trabalho em pedra das igrejas de Lalibela. No topo, há mais uma vez um símbolo do sol nascente. Acabei de ter um momento de epifania silenciosa, um daqueles instantes raros e especiais, quando essa jornada começou a realmente fazer sentido para mim. Quero dizer, este Stela, esse único bloco sólido de pedra, reúne muitos dos elementos importantes que vi na minha jornada até agora. Mas aqui eles estão configurados de uma forma que lhes dá um certo sentido, que cria uma narrativa histórica contínua, que eu suponho ser a história da Etiópia. As características dessas estelas que marcam os antigos locais de sepultamento dos imperadores etíopes há 2000 anos foram conscientemente repetidas pelos imperadores que vieram depois deles. O que estou vendo em Axum são tradições contínuas que levam a história do reino etíope até o início do cristianismo. Mas ainda quero encontrar evidências de que o reino possa ir ainda mais longe, até os tempos de Salomão e da rainha de Sabá. Yagalum tem mais um artefato antigo para me mostrar. Uau, o que é isso? Aqui temos uma inscrição em pedra memorial, que foi originalmente escrita no início do século IV pelo rei Ezana, o primeiro rei cristão do reino de Axum. Então, o que está inscrito nela? A mensagem da inscrição fala mais sobre suas vitórias militares e sobre seu poder político. É uma proclamação, uma espécie de placa de informações turísticas, contando aos visitantes de Axum sobre o poder do imperador. E é multilingue, as inscrições estão no idioma local, o GEZ, ainda usado nas tradições da igreja. Está no idioma internacional da época, o grego antigo, e também em uma língua chamada Sabeu. O Sabeu foi falado apenas por um breve período, e somente nesta parte da África e no sul da Arábia. Os historiadores acreditam que ele desapareceu por volta do século VIII, mas surgiu pela primeira vez por volta de 1000 a.C. É o idioma de Sabá, a região do Iêmen de onde se diz que veio a rainha de Sabá. Esta pedra é do século IV depois de Cristo, 1400 anos depois de quando se supõe que a rainha de Sabá tenha reinado. Não é a Arca da Aliança, mas me leva ainda mais fundo no passado em minha busca pelas origens do reino. Acredita-se que o reino de Axum foi uma continuação de uma civilização que existiu nas proximidades. É para lá que estou indo agora. A apenas 32 quilômetros daqui fica Ié. Pode ser o mundo do Antigo Testamento que eu estava procurando. Nesta cidade antiga existe um templo pré-cristão. Havia fiéis quando profetas do Antigo Testamento escreviam. Aqui teria havido um altar. E há um poço bem profundo sob o altar, porque aqui aconteciam sacrifícios rituais. Este teria sido um lugar onde o sangue era deixado escorrer. Uma parte importante do judaísmo do Antigo Testamento era fazer ofertas na forma de ovelhas e cabras sacrificadas. E isso pode muito bem ter sido um banho onde as pessoas vinham para se purificar. Quero dizer, este edifício sugere todo tipo de coisa. Não se sabe muito sobre as pessoas que construíram este templo, mas os arqueólogos acreditam que este é o edifício mais antigo ainda existente na Etiópia, e ele é anterior a tudo que vimos até agora. E a qualidade desse trabalho em tijolos simplesmente desmente o fato de que este edifício é de 500 a.C. Isso significa que ele é mais antigo que o Partenon, na Grécia, e séculos mais antigo que o Coliseu de Roma. Ele reflete o judaísmo do Antigo Testamento, a fé que a Igreja Ortodoxa Etíope afirma ter sido adotada aqui 1000 anos antes de Cristo.
reflete o que o patriarca me disse no início da minha jornada. Então, nós aceitamos o judaísmo, depois aceitamos o cristianismo. Agora, tudo junto, são 3.000 anos de história. Mas o mais empolgante sobre este templo é a coleção de artefatos encontrados dentro dele. Eles agora estão guardados ali perto, nesta pequena igreja cristã, mas eu acho que podem oferecer uma pista final sobre Salomão, a rainha de Sabá e o antigo reino da Etiópia. Por favor, bom dia. Sim. Obrigado. Eu não sabia que seria assim. Há cruzes escrituras que abrangem muitos anos do cristianismo. Sente-se. Obrigado. E há um incensário que não pertence a nenhuma igreja. Ele foi esculpido com um símbolo pré-cristão da lua crescente do sol. Arqueólogos acham data do século 5 AC. E da mesma época do incensário estão estas pedras, inscritas na língua da rainha de Sabá, o Sabeu. Estes são quase certamente objetos da época do Antigo Testamento e mostram uma ligação antiga entre a Etiópia e Sabá, a terra da rainha de Sabá. Isso nos leva de volta, bem, ao começo de tudo. Quero dizer, muita gente fala sobre a rainha de Sabá, e aqui você está, de fato, me mostrando uma inscrição antiga em pedra, que pode muito bem significar que tudo isso é verdade. É uma evidência pré-cristã da língua da rainha de Sabá no coração da antiga Etiópia. Isso significa que é possível que a lenda de seu filho fundando o reino da Etiópia seja baseada em fatos reais. Eu queria descobrir se havia alguma verdade na lenda de que o reino da Etiópia foi fundado pelo filho do rei Salomão com a rainha de Sabá. Na Etiópia, separar lenda de fato é difícil. As pedras na igreja, inscritas com caracteres sabeus, são estimadas em 2.500 anos de idade, não exatamente os 3.000 anos que a igreja reivindica para sua ligação com o Antigo Testamento, mas não muito distante. E embora possa não haver prova de uma ligação sanguínea com Salomão, existe uma conexão cultural marcante com o mundo do Antigo Testamento. Também chama atenção o fato de que a fé nessa lenda tenha perdurado por séculos, intimamente ligada às tradições únicas da Igreja Etíope. Acredito que isso perdurou por causa da determinação da Etiópia em resistir à influência de estrangeiros e em permanecer independente. Os imperadores da Etiópia podem ter desaparecido, mas o reino, em muitos sentidos, ainda sobrevive e na língua, no povo, na história, nas tradições. É uma história extraordinária, uma história de orgulho. Uma história que merece ser mais conhecida. Reinos Perdidos da África continua na próxima terça-feira, às 9 horas. E ainda esta semana, o professor Jim Al-Khalili volta aos primórdios da vida e explica como a teoria do caos explica a nossa própria existência. A vida secreta do caos vai ao ar aqui na BBC FUR, na quinta-feira, às 9 horas.